quando eu era criança, a minha mãe me levava, junto com a minha irmã mais nova, no circo. E lá no circo sempre tinha, na entrada, assim que a gente chegava, aquele palhacinho que ficava dentro de um cone e aí ele aparecia e se escondia, sabe? E eu gostava muito daquele brinquedo, eu achava incrível aquele mecanismo de esconder e aparecer. E para minha alegria, há alguns anos, eu aprendi com uma querida professora minha, a dona Grete, ou Margarete Pinto, como algumas pessoas também a conhecem, uma grande artista que já não mora mais conosco nessa terra, já virou estrela, e que deixou um legado imenso, trazendo sempre a importância do fazer, do reaproveitar, do transformar. Com ela aprendi muitas coisas. E ela me ensinou a fazer aquele brinquedo usando um cone de papelão, aquele cone de linha que ninguém mais quer, já vai jogar no lixo, sabe? O cone de papelão, um papel marmorizado que a gente pintava, depois encerava, recobria o cone. Eu vou te mostrar. Olha só que legal. E a minha filha também fez o dela. Ela era bem pequena na época. Olha que linda. Só que nesse tutorial eu vou te ensinar de um jeitinho que eu fui inventando, mas com o mesmo princípio. Nós vamos fazer juntas essa bonequinha num cone. O meu é de plástico, porque é o que eu encontro aqui na minha região. E olha só, ela também aparece, se esconde. É demais, eu adoro. Vamos pro tutorial então? Aí a gente vai conversando lá, tudo enquanto as coisas vão acontecendo. Para fazer o furo no palito, aqui eu estou usando a cavilha, nós vamos precisar da cavilha, da fita crepe, de um prego fino e um martelo. Enrole a fita crepe na ponta da cavilha, isso é super importante para a cavilha não abrir quando a gente colocar o prego. Ela bem enrolada umas 3 ou 4 voltas, pegue o prego fino e posicione assim como eu estou mostrando. Agora basta bater o prego com o martelo e uma dica que eu te dou é bate um pouquinho de um lado, tira o prego do buraquinho que formou, vira a cavilha do outro lado e bate mais um pouquinho até que os furos se encontrem. Então o furo deve ser suficiente para que aconteça isso. A agulha que a gente vai usar para costurar tudo vai atravessar o furo feito pelo prego. Essa é a parte de cima, que seria o corpo, costura tudo respeitando os espaços que tem que ficar aberto, faz a máquina ou a mão. E para a parte de baixo, que vai cobrir o cone, corta certinho e já faz essa dobrinha aqui, ó, que eu tô te mostrando com os meus dedos. A gente vai precisar dessa bainha para costurar tudo depois. Bom, eu já tenho aqui a parte costurada, desvirei e tá aqui. E eu fixei com a fita adesiva, fita crepe no caso. Aqui em cima fica aberto, que vai a cabeça. E aí a gente vai colar aqui no cone. Então junta assim e pode deixar só com a fita crepe que dá certo. A outra parte do tecido a gente vai envolver o cone. Já tem essa dobrinha aqui e vamos fazer mais uma bainha aqui. Bom, essa parte mais aberta vai ficar virado para o corpo. É a parte mais aberta do tecido, a parte mais aberta do cone vão coincidir. Bem aqui no meio, eu vou botar uma fita também no meu tecido e vou grudar aqui, deixando o mais retinho que eu conseguir centralizado. Mas isso é um extra, ok? O importante é a gente cobrir. Veja como eu deixei. Olha só, estou abrindo aqui a câmera para te mostrar melhor. Então, só assim, dobrado a bainha e vamos fazer a fixação com o alfinete para ajudar a gente na hora da costura. Costurar em volta e aqui na dobrinha. Bom, eu comecei a fazer aqui um ponto chuleado e eu vou te mostrar como é que eu costuro. Você pode usar qualquer tipo de ponto que você conseguir para juntar as duas partes, o importante é que fique bem firme. Eu uso o ponto chuleado porque eu acho que ele é um ponto muito versátil. E se você quiser depois fazer um bordado em cima do tecido ou bordar antes e depois fixar no cone, também funciona muito bem. Então a gente vai fazendo assim, lembrando sempre de que o gesto é para aproximar as duas partes do tecido e esse tecido ficar bem próximo do cone. Não fica a parte sobrando, ele fica bem justinho. Então eu vou costurar bem justinho até aqui embaixo. Depois a gente vai fazer a costura em volta do cone. Bom, já costurei tudo, olha só.
Fixei aqui com o alfinete para me ajudar até lá embaixo, fixei do outro lado também, para que ele não fique escorregando para baixo, tá? Então tem essas duas partes juntas. Agora, aqui na pontinha, olha só, presta atenção que é uma coisa importante para depois o palito passar. Eu deixei aqui 1 centímetro mais ou menos, a partir da base do cone. Vou dobrar fazendo uma bainha. Dobro ele todo em volta. E depois disso, a gente vai fazer o ponto chuleado aqui também, em toda essa volta que a gente está dobrando com a bainha. Bem dobradinho, tá vendo? Fica meio centímetro mais ou menos ali, tá? Desde a base até a parte já dobrada do tecido. Então, a gente termina aqui os pontinhos, deixa tudo bem junto, capricha no acabamento, que faz diferença. Esse é o nosso cuidado na hora de fazer o brinquedo. É onde a gente imprime a qualidade do nosso trabalho. Então, aqui, ó, já vou dar um ponto bem firme. Tô usando aqui uma linha de bordado de rolinho, é uma linha que eu gosto muito de usar. E aqui, eu vou continuar fazendo o chuleado. Veja, eu vou em toda a volta fazendo os pontos e à medida em que eu vou fazendo, também dou aquela puxadinha para ir franzindo. O nosso objetivo agora é dar essa volta toda e ir puxando para ir franzindo. Eu vou te mostrar agora aqui no detalhe, veja. Mesmo franzindo diferente do que a gente faz no fuxico, essas margens que a gente está passando, o ponto chuleado, elas não vão se encontrar. Vai ficar um furo no meio, você já vai ver daqui a pouquinho no vídeo. E é nesse furo que a gente vai botar o bastão de madeira, o bastão de pinos, ou cavilha, como algumas pessoas conhecem. Então acompanhe comigo como eu faço e você vai ver o espaço que vai se criando aqui conforme a gente vai costurando e puxando. Quase terminando aqui. Agora a gente puxa bem, o máximo que conseguir, cuidado para não arrebentar a linha, tá bom? Puxa com firmeza. E aí, à medida que já tá bem firme, veja que o tecido fica bem próximo do cone. Agora é só arrematar. Veja como fica. Tem um espaço exatamente para passar o bastão da madeira. Olha só, que bacana. E esse bastão vai até lá em cima, no que seria o pescoço do boneco. Fica bem presinho, até lá no alto. Feita a costura atrás, agora a gente vai fazer a costura lateral. Eu gosto de colocar o tecido do corpo bem para dentro, e aí a gente vai pegar agora com um ponto chuleado, o mesmo ponto que a gente estava usando antes, um pouco do tecido de cima do corpo e um pouco do tecido de baixo do cone. E aí a gente vai fazer isso em toda a volta. O objetivo aqui é unir as duas partes de forma que isso não vai soltar. Já está bem preso lá no cone, estruturado, bem juntinho, a parte de baixo já está costurada e a gente vai prender agora a parte de cima. Então, só o ponto básico, clássico, chuleado, nos atende muito bem e a gente vai fazer isso por toda a volta. Agora aqui, só para te mostrar, já fiz tudo em volta e vamos arrematar. Já temos aqui tudo costurado, olha só, vou te mostrar como fica, bem presinho, e vamos fazer agora a cabeça. Veja aqui atrás, ó, tá bem ajustado o tecido, bem firme. Podemos continuar. Para fazer cabeça eu gosto de usar a malha tubular, esse aqui é de 2 centímetros. É um material para podologia, essa é de algodão, eu gosto muito para poder receber o enchimento. O enchimento que eu estou usando é algodão para polimento. E vamos encher até alcançar as medidas descritas no molde. Cabeça cheinha, a gente aperta bem para deixá-la bem firme, ela tem que ter o ponto de uma banana verde para ficar bem firme mesmo. E aí eu vou colocar agora o bastão de madeira por dentro da malha tubular e você vê que foi o lado que nós fizemos o furo. Nós vamos utilizar o furo para fixar a cabeça aqui
no bastão de pinos. Então vou fazer o quê? Estou usando agora aqui uma linha de bordado também, mas ela é mais firme, pode ser uma linha de pipa, alguma coisa que seja bem firme. Eu vou dar aqui alguns pontinhos para fixar essa linha, para eu poder conseguir fazer o manejo da costura. Então eu estou o tempo todo empurrando o bastão de cavilha na direção da cabeça e a malha tubular para baixo. Veja que está tudo bem esticadinho. Então eu atravesso a agulha no furo que a gente fez lá atrás, lá no bastão, e eu vou puxando e passando a linha para um lado e para o outro, atravessando toda vez que eu for para o outro lado. Então veja, eu dei esse primeiro ponto aí, atravessei, né, de um lado para o outro, e agora eu vou atravessar mais uma vez. Eu conto com a ajuda aqui do alicate, que me faz cuidar muito bem da minha mão, do meu braço, do meu cotovelo, do meu ombro, tudo. E é uma opção para você também. Aí, ó, passei de um lado, agora eu vou introduzir aqui de novo e a gente vai fazer isso algumas vezes, ok? A intenção aqui é deixar bem firme. Lembrando que o tempo todo eu estou empurrando o bastão de madeira na direção da cabeça, ou seja, para cima, e o tempo todo puxando a malha tubular para baixo. E aqui você precisa só tomar o cuidado de não arrebentar a trama da malha tubular. Se isso acontecer, veja se é possível de fazer um serzido, uma costura para reparar o dano, ou começar tudo de novo, né? Trocar essa malha e pegar uma outra. E assim, bem presinha, agora eu posso ir enrolando aqui, em volta da cabeça, em volta do bastão. Ó, tá bem firminho, sempre cuidando de ajustar esse formato mais arredondado que a cabeça precisa ter. Dei aqui várias voltas, está bem preso, bem firme, eu posso então arrematar. Tudo bem firme no lugar, pode até cortar o excesso aqui da malha tubular, eu peguei um tantão bem grande, veja que a cabeça continua redondinha, e aí a gente vai escolher qual vai ser o lado da frente e atrás agora, tá? Normalmente a gente consegue distinguir o lado da frente da cabeça que ela fica mais protuberante para um dos lados. Então eu tiro um pedaço de linha de bordado ou de pipa, dou a volta, assim, umas 3 voltas já é suficiente, bem no meio da cabeça. A gente está com uma esfera, e aí você dá essa volta, e bem no meio, tira ali essa linha do novelo, ajusta para ficar no meinho, e puxa as 2 partes de linha, as 2 perninhas de linha, como eu brinco. Vai puxando, aqui a gente está fazendo a marcação dos olhos na cabeça. Olha só, sempre ajusta o tamanho, isso é bem importante, é uma obra de modelagem que a gente vai fazendo. E uma vez que está bem marcado, bem acentuado, você pode então dar o nó para finalizar esse processo. Muito bem, isso posto, agora a gente vai fazer uma costura lateral aqui para poder baixar a parte de trás e dar um formato mais semelhante ao da cabeça humana para essa boneca. Aqui eu estou ajustando, mais ou menos eu vejo onde é o meio, que seria a altura das orelhas. Se você tem essa imagem com você, que é a altura da orelha, é uma boa imagem, você vai saber mais ou menos onde vai costurar. Se precisar marcar, faz um pontinho com lápis que funciona muito bem, tá? Aqui é um nó simples, mas às vezes escapa o nozinho, ou eu deixo de fazer, aí tem que parar e voltar, né? E aí faz um nó aqui de arremate, deixa bem preso isso, porque nós vamos mover a linha de trás. E para ela descer e o restante da cabeça ficar como a gente já tinha preparado, esse ponto tem que estar bem firme, tá? E é muito interessante observar isso, porque quando a gente está fazendo um brinquedo, eu faço várias bonecas e outros brinquedos, como os animais em feltro. Lá na Fazedoria de Brinquedos eu tenho já mais de 18 cursos disponíveis para você acessar num plano por assinatura,
e sempre a gente vai cuidando dessas etapas, de fazer elas com bastante dedicação e atenção, para que a etapa seguinte possa se ancorar nessa anterior que a gente já fez. Eu vejo a semelhança disso com as etapas do desenvolvimento humano. À medida em que a gente vai passando pelas fases infância, adolescência, vida adulta, aquilo que a gente viveu antes faz diferença naquilo que a gente vai viver depois, né? Então a gente usa experiências anteriores como base para poder seguir adiante no nosso desenvolvimento. E eu acho que aqui, quando a gente está construindo o brinquedo, acontece muito isso. Se eu não faço esse ponto aqui bem feito agora, se eu não dou atenção e me dedico a firmar ele bem, a próxima etapa, ela vai ter uma consequência desse ato que não foi bem completo, vamos dizer. É muito interessante essa conexão, né, de como a gente precisa ter uma fase depois da outra e poder seguindo com esse olhar mais inteiro, mais para o todo. Muito bem, já estamos com esses 2 pontos bem construídos, agora eu vou puxando para baixo, mas eu vou contar com a ajuda agora, porque eu apertei bem forte essa linha, do palito de madeira. Esse é um palito que eu uso bastante, ele é aquele palito que a gente usa para comer comida oriental, hashi ou hashi, e eu estou fazendo uma alavanca. Cuidado aqui, se você usar essa estratégia, para não furar a trama, tá? Da malha tubular, porque pode acontecer. Então vem com carinho, ó, põe por debaixo dessa linha e vou empurrando o enchimento lá para cima. Aí a linha vai descendo. É um jeito também, eu acabei desenvolvendo algumas formas de fazer as coisas por causa do meu ombro um pouco machucado. E aqui temos a cabecinha pronta para receber a próxima fase. Ó, veja como ficou atrás. E aqui eu tenho um pedaço de malha, essa é uma malha de camisetas, é também um retalho que eu estou reaproveitando de uma confecção de camisetas que tem aqui na minha cidade, e eles cederam esse material, eu fui lá pedir, eu peço material, e eu sou amiga de costureiras, eu aproveito muitas coisas. Aliás, esse cone que a gente está usando é um reaproveitamento, esse cone iria para o lixo, e podemos trazê-lo para pertinho de nós e fazer muitos brinquedos usando aquilo que ninguém usa mais. Fica muito legal. Então, eu só botei a pele ali, você viu, deixei ele bem, a pele, eu digo, a malha, deixei bem esticado. E agora eu tô dobrando aqui no topo da cabeça para dar um pontinho. Eu já vou te mostrar no detalhe, eu só quero prender aqui para firmar toda essa malha, que eu tô usando uma malha de algodão. E a gente vai conseguir fazer a postura para fazer a vez do que seria a pele da cabeça da boneca. Ó, veja, dobrei as pontas laterais, dei um ponto, só isso por enquanto. Deixa eu ver se foca melhor aqui. Bom, vou seguir costurando e eu acredito que o foco já venha daqui a pouquinho de uma forma melhor. Aí. Ok? Então a gente vai agora puxar essa parte da frente para trás, eu vou deitar essa parte aí de malha e vou também dar um outro ponto para deixar no lugar e a gente seguir com a costura. O importante aqui na hora de colocar a pele é você deixar a malha bem esticada, o máximo que você conseguir, para a gente evitar as rugas, né? A gente não está fazendo uma boneca idosa que teria daí a pele um pouco mais dobradinha. A nossa ideia não é essa, então eu vou sempre costurar até aqui embaixo, trazendo essa tração. Veja, já costurei tudo, eu usei o ponto chuleado, como você pode observar, é um ponto muito versátil, eu uso muito. Eu quero te mostrar agora aqui a parte do pescoço, então eu já estou puxando até um pouco mais de pele aqui na hora de costurar, para não ficar tanto lá na frente. Veja. Agora, o gesto é puxar esse tantão de pele para baixo, vou segurar aqui e vou passar a linha que está presa lá atrás, você viu que eu dei um ponto de ancoragem, né, um ponto de arremate, e vou meio que raspando esse queixo. Isso me ajuda muito na hora de tirar as dobras do tecido. Puxando bem, deixa essa linha bem firme. A linha que eu estou usando aqui é de costura com 2 perninhas, linha de costura dupla,
De novo, eu estou contando com a ajuda do alicate, e aí é só fazer o arremate, para a gente poder depois fazer a próxima etapa. Então, nó bem presinho, para isso não soltar, puxa firme, introduz a agulha lá adiante, puxa e corta o excesso de linha. E assim podemos seguir. Bom, a próxima etapa vai ser unir esse joguinho aí de cabeça e bastão de madeira com aquela outra parte que já fizemos, tá? Que já unimos o cone e a parte de cima do corpo. Então, eu vou introduzir aqui o bastão por aquele espaço lá que está no molde mostrando que tem que ficar aberto. Eu vou atravessar o cone e vou passar o bastão lá pelo furinho do cone. Aqui, a gente vai fazer caber esse tanto de tecido lá para dentro do corpo. Se você acha que está muito ruim, que está difícil, você pode enrolar mais linha aí em volta desse tecido, tá? Ou cortar o excedente e enrolar um pouco. Eu consigo botar assim, e aí eu já aproveito isso tudo para também criar um pouco mais de presença, vamos dizer, nesse corpinho da boneca. Mas não pode botar muito, porque senão também na hora de trazer a cabeça para dentro do cone, vai dar muito volume. E pode trancar e o brinquedo não abaixar completamente, porque essa é uma coisa que a gente quer, né? A gente quer deixar a boneca escondidinha lá para depois, na hora de botar o bastão para cima, ela surgir bem bonitinho. Adoro. Muito bem, contei com a ajuda aqui de alfinetes. Veja como tá. Ó, eu ponho o alfinete aqui e vamos ver se tá funcionando. Aham, deu certinho. Certinho. Ainda não colocamos as mãos, a gente vai fazer isso depois. Agora nós vamos fixar essa parte aí do corpo do tecido verdinho claro que eu tô usando, e aí eu tô usando agora uma linha de bordado que é correspondente, e deu bololô. Agora sim. Às vezes acontece os bololô, gente, e é bom que você saiba que isso acontece. A gente poder ir lidando com os bololô na vida também. Olha só, puxei e dei um ponto aqui, que firmou, e vamos fazer o quê? O chuleado também, toda a volta, ou o ponto invisível, tá? O importante é que você pegue um pouco da cabeça e um pouco do tecido do corpo, porque agora é a hora de prender a cabeça nesse corpo. Se essa cabeça não ficar bem presa, não vai dar certo o brinquedo. Então, essa tua costura precisa ser bem costurada ali, tá? A ideia é fixar, é firmar, é prender a cabeça nessa parte do corpo. Então, eu vou dando a volta em todo o pescoço, ó, pegando as pontas, e a gente vai fazer tudo isso até aqui atrás. Já terminei, agora a gente vai arrematar e testa, tá? Faz o teste aí, puxa a cabeça um pouco para cima, tenta separar a cabeça do corpo, porque isso precisa estar bem firme. Se você sentir necessidade, faz mais uma volta. E eu tô terminando aqui, é só cortar o excedente de linha. Será que tá funcionando isso aqui? Não sei não. Vamos ver. Atenção. E... Tadã! Muito bem. Ficou todo escondidinho lá dentro. Tá super bem preso, tá funcionando bem legal o mecanismo. Agora a gente vai fazer mãozinhas. Para mãozinha eu peguei o mesmo tanto de, mesmo tipo de malha que a gente usou para fazer a pele da cabeça. Peguei um quadradinho, coloquei um pouco de enchimento lá dentro e olha só, apertando para deixar a mão bem firminha. Tem que ficar proporcional aqui, né, nesse bracinho. E vou aqui amarrar com uma outra linha que eu tenho, você pode usar também a linha de costura, daí a minha sugestão para você é que você use ela dupla para deixar bem preso, bem costurado. Você vai enrolando, enrola bem, e aí é só fazer o ponto para finalizar.
Você viu que eu cortei um excedente de tecido, eu não preciso de tanto tecido, até vai me atrapalhar lá depois. E ali no braço, como eu tenho um espaço bem menor do que no pescoço, eu vou enrolar a linha assim, esse gesto que você pode fazer lá no pescoço também, tá? Se você encontrou dificuldade, é desse jeitinho aí que dá para fazer, que funciona muito bem. Então agora aqui eu enrolei a linha, então vou ter um pequeno bastão que vai me ajudar muito na hora de introduzir isso tudo ali no que seria o punho da boneca. Muito bem, vou cortar aqui o excedente da linha para a gente conseguir colocar lá dentro. A linha fez uma volta, eu vou cortar aqui de novo. E para isso é só ir com bastante atenção, tá? Vou puxar lá. Abre, que deve estar dobradinho por causa das costuras, e aí eu tô contando com a ajuda do palito de novo, só para desdobrar aquela parte que fica para dentro quando a gente costura. Introduz aqui, põe tudo bem certinho lá para dentro. Ó, eu tô contando com a ajuda do palito de novo, esse palito eu uso muito também para muitas dessas ações, e agora a gente vai fixar, assim como a gente fez no pescoço, um bracinho e outro bracinho. Do mesmo jeito, tá? Você vai fazer ponto chuleado e prender. Não vou mostrar porque vai repetir. Então, aqui, a gente já tem as duas mãos prontas e o mecanismo tá funcionando lindamente. Agora, nós faremos os olhos e a boca, e mais ou menos aqui no meio, a gente divide a cabeça, um tanto para lá, um tanto para cá, e aí vai na metade de lá da cabeça, a gente vai na altura da marcação dos olhos, aquela linha que a gente passou, vai botar um alfinete. E do mesmo jeito, no outro lado, outro alfinete para indicar a posição dos olhos. Eu estou ajustando aqui agora. E no meio, formando um triângulo com os olhos, eu vou colocar a boca. A gente tenta fazer equidistante, tá? Esses pontos, ou seja, a distância entre eles vai ser igual, ou a gente vai tentar que isso aconteça. Bom, eu vou aproveitar aqui uma aula lá da boneca Soninho, que você pode conferir o tutorial completo no meu canal do YouTube. Eu vou aproveitar essa aula para te mostrar aqui como é que faz o bordado das feições. Veja, então eu introduzi a agulha, e ela saiu bem no lugar onde estava o alfinete. Aí eu dou um pequeno nó, dou uma puxadinha lá para trás, vou introduzir a agulha bem por debaixo do nó que já está feito e colocado. Vou sair aqui atrás. E empurra bem. Estou contando com a ajuda do alicate de novo, você pode observar. Aproveito para puxar já com o alicate mesmo. E dou uma puxadinha, uma ajustada. Tá feito o olhinho que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado. Isso aqui a gente dá um nó, costura e põe para dentro. Aqui já tem os dois, veja como tá escondidinho tudo aqui dentro. E agora vamos fazer a boca. A boca eu já tenho ali a indicação de onde vai ser. Eu tô vindo agora com a linha mais vermelhinha. E vou sair mais ou menos na distância dos olhos, né? Fazendo um triângulo. Vou introduzir ali a agulha no ponto bem certinho. E quero acertar bem direitinho aqui. Aí a gente não puxa tudo, deixa uma perninha da linha para lá. Vem um pouquinho mais para cá, como que fazendo um pequeno traço. Introduz a agulha e sai do onde a gente tinha saído antes. Você vê que a gente fica no mesmo lugar, né? E aí eu posso sair com a agulha lá para trás. Veja, dou uma puxadinha e tá feita a boca. Corto aqui bem rente, nós vamos esconder essa linha, fazendo o seguinte, ó, pega a pontinha da agulha, passa por debaixo da trama, de um lado e do outro. E Se você está comigo aqui no tutorial até agora, já percebeu que a luminosidade mudou. Então significa que o tempo passou. E agora é chegada a hora de a gente fazer os cabelos da boneca no colo. Eu adoro que os bracinhos sobem e descem, parece que ela está mergulhando e aí ela emerge. Ah, é muito legal esse brinquedo. E eu vou fazer os cabelos como eu aprendi com a minha professora Gretchen. Ela me mostrou
com tecido, com tiras de tecido. E esse jeito de fazer com o tecido você já pode encontrar lá no tutorial da fadinha e do anjinho de retalhos. Agora eu vou usar o feltro como uma alternativa para você conhecer. Até logo! E a ideia de você usar o feltro é reaproveitar material. Se você tem tecido, usa o tecido. Se você tem o feltro, usa o feltro. Realmente aproveitar o que a gente tem, fazer coisa muito bonita. Essa foi uma das coisas que eu mais aprendi com a Dona Grete. Ela fazia coisas assim que a gente achava que não ia servir para nada. Transformar em coisas muito, muito lindas, muito especiais. Então vamos lá, tem uma tirinha de feltro, tô puxando aqui para ela ficar mais esticadinha e você vai dando uma torcida. E nós vamos pegar lá na cabeça da boneca. E aí você vai começar a prender a partir da frente. Quero te mostrar bem certinho aqui. E vamos enrolando e prendendo assim em toda a volta. Eu vou te mostrar no detalhe, com certeza. Me acompanha. Para fazer o cabelo ficar bem presinho, bem bonito, a gente vai começar com essa ponta no lado da frente da cabeça, como eu te mostrei ainda há pouco, e dar um pontinho para fixar ali tudo no lugar. Aí a gente dá uma torcida e faz mais um pontinho. Ponto pequeno. E veja que eu estou usando a linha da mesma cor do feltro que eu escolhi aqui. Dá uma torcida, vem ali por dentro da trama do feltro e dá um outro ponto. Esses pontos, pequenos pontos que a gente vai dar ao longo de toda a cabeça, fixando essa tira de feltro, como que fazendo o cabelo, precisa pegar a parte da pele da cabeça, tá? Porque senão vai ficar solto. Não é o que a gente quer. Então, lembra sempre de pegar um pouco na hora de dar o ponto dessa parte de baixo aí da cabeça. Pega a pele e fixa. Veja como eu estou fazendo. Estou torcendo e dando pequenos pontinhos. E esse gesto nós vamos repetir por toda a volta da cabeça. E quando a linha acabar, arremata e começa tudo de novo. Quando a faixa de feltro acabar, corta mais uma e aí vai fixando. Ó, a gente vai fazendo nesse movimento, tá? Por que assim? Por que eu não parto daqui, ao contrário? Porque fica uma coisa picuda, assim. Eu não gostei. Desse jeito funcionou muito bem. E aqui, ó, já tô quase terminando. Vou te mostrando as partes, aí você vai fazendo em toda a volta, atenção aqui na frente, no rosto. E aí a gente continua voltando as tiras. Já fiz todo aqui em volta da cabeça e eu coloquei uma Maria Chiquinha, eu quero te mostrar como eu fiz isso. Olha só que bonitinho que ficou. A gente vai dando cuidado também nessas pontinhas que podem ficar soltas, tá? Volta e faz pontinho. E a ideia é que a gente não deixe mostrar a pele embaixo do cabelo. Bom, peguei uma pequena tira de feltro, dei uma torcida. Ó, torci e aí eu dividi assim, ó, em 3 pontos. Tá vendo? Ó, vou fazer de novo. Unir aqui 3 pontos. E aqui embaixo é que a gente vai unir tudo para fixar lá no cabelo. Eu peguei aqui dentro, com a mesma linha que eu tava prendendo no cabelo, vou unir todas as partes. Bem apertadinho, tá? E agora eu vou até lá na cabeça, vejo mais ou menos a altura onde eu quero prender. Espera aí que eu vou te mostrar direitinho. Deixa eu ajeitar aqui do melhor modo. Então, tô segurando aqui, você pode contar com a ajuda do alfinete, porque eu escolhi segurar com a mão, mas para você, se ficar mais fácil, usa o alfinete, tá? Aí, eu já vi mais ou menos a altura onde deve ser, faço um pontinho ali, prendendo bem. Então, vou pegar um pouco dessa Maria Chiquinha que eu fiz e vou introduzir a agulha lá na direção da cabeça. É muito importante prender agora, tá? Bem presinho, porque se a criança puxar pela Maria Chiquinha, isso não vai soltar, isso tem que ficar bem firme. Então, veja que eu tô pegando aqui um pouco dessa trama toda de feltro que a gente já usou para fazer os cabelos e vou dando pequenos pontos.
vou introduzindo ali, faço aqui, é uma costura bem, que a gente vai construindo, né, vou aproximando aqui todas as partes, ó, essa tá mais alta que essa, então vou botar mais para dentro. Deixa eu dar um pontinho aqui para diminuir. Eu usei tiras do mesmo tamanho, tá, mas foi agora na hora de prender aqui, uma acabou ficando maior que a outra. Mas aí é só ir dando pontos um pouco mais para cima, e tudo isso vai se ajeitando. Também entendendo que a arte manual, não é exata e perfeita, porque não é feito por máquinas, não é mesmo? Ela vem das nossas mãos, então sempre vai ter essa característica. A gente cuida para ficar o mais harmônico possível e entendendo que às vezes vai dar diferença de um lado e do outro, assim como é o nosso próprio organismo, né? Se você olhar para o seu espelho lá na sua casa, você vai ver que seu rosto já tem uma diferença de um lado e do outro, e assim a vida segue com suas perfeitas imperfeições. Introduzindo a agulha lá adiante agora para arrematar. Cuida sempre de deixar isso muito bem preso. Lembra que a criança pode segurar esse brinquedo pelos cabelos, pela Maria Chiquinha. Tudo isso fica bem firme, ok? Tô terminando aqui, já vou introduzir aqui para poder sair lá diante. E aí todo esse tanto de linha que fiquei por baixo também confere um pouco mais de firmeza e posso cortar o excedente de linha. Aí depois você amarra com uma linha ali, faz um lacinho. Olha que gracinha, presta atenção. Olha isso. Eu adoro esse brinquedo muito, queria muito fazer ele, porque tem muito significado para mim. Aqui eu amarrei só a linha que eu estava usando para fazer o ponto chuleado. Olha que bonitinho que ficou. Veja bem. Eu quero muito ver o que você fez por aí, tá? E vou te mostrar uns que eu já fiz anteriormente, para que tu possas conhecer uma outra forma de fazer também o brinquedo. Nesses eu usei só o capuz. Como no vídeo da boneca Soninho, você pode pegar aquela ideia de lá e trazer para cá também e fazer o seu desse jeito. Observa que eu misturei estampas de tecido, olha que legal que fica. Então, querido artista de brinquedo, aproveita o material que você tem aí e faz coisa bem bonita, bem bacana para as nossas crianças brincarem. Se você gostou desse vídeo, salva ele para assistir sempre. Manda para as amigas, vamos fazer bonecas juntas, sentar juntas e fazer alguma arte manual é uma forma linda de estar perto de alguém. E me manda fotos do que você fizer por aí, eu vou adorar conhecer. Se além desse brinquedo você quer saber outros, nós temos outros vídeos com outros tutoriais aqui no canal, então te convido a assistir também, se inscrever no canal para receber todas as novidades e também participar da Fazedoria de Brinquedos. É uma plataforma de cursos por assinatura, onde lá já temos mais de 18 cursos para você aprender diferentes brinquedos. Então, a gente se vê por aí. Até mais!